Olá, eu sou Gregory Pagô e neste vídeo eu vou te mostrar 5 lições que eu aprendi na minha viagem a Israel. Mas primeiro, se inscreve aqui no canal, deixa o seu comentário, a sua curtida e compartilha esse vídeo para mais pessoas. Vamos lá! Mas antes de iniciar a primeira lição, está aqui a prova de que eu realmente fui a Israel. Essa é a foto da minha chegada lá, na minha chegada no aeroporto de Israel, no aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv, em Israel. Ok? Mas vamos então às nossas 5 lições importantíssimas que eu aprendi nessa viagem. A primeira delas é inovação. Que país maravilhoso é Israel na área de inovação. Muitas pessoas não sabem, mas eles estão hoje na vanguarda da tecnologia do mundo. Nós tivemos num centro, eu estive num centro de pesquisa e tecnologia do Shimon Peres, que foi um primeiro-ministro e um presidente israelense, já é falecido, e ele era um grande incentivador das pesquisas tecnológicas. Hoje este centro desenvolve várias tecnologias para o mundo inteiro. Nós tivemos a oportunidade de estar lá neste centro e ter uma palestra com um grande especialista na área dos cyberataques. E acreditem se quiser, existe seguros como semelhantes a seguro de vida para seguro contra cyberataques. Em dado momento, ele disse a seguinte frase: em 2023, que era o ano que nós estamos agora, a causa dos maiores crimes e das maiores perdas financeiras do mundo serão por causa dos cyberataques. Você sabia disso? Eu também não. Aquilo me impressionou muito e foi muito importante, muito interessante estar lá naquele momento. Uma curiosidade que está aí nessa foto. Essa é uma foto de uma máquina que fabrica carne a partir de materiais vegetais. Hoje em dia já existem vários restaurantes em Israel, sobretudo em Tel Aviv, que servem carne vegetal, essa carne processada a partir de vegetais e bifes e todos os tipos de carne, que as pessoas vão lá com gosto, textura, com tudo, igualzinho da carne normal, e as pessoas estão comendo esse tipo de bife e muitas delas nem sabem. Inclusive, o grande especialista lá dessa área nos colocou em alguns restaurantes, nos mostrou, nós não fomos aos restaurantes, mas nos mostrou alguns restaurantes que tinham que já é servido essa carne, processada, que, segundo ele, o gosto, a textura é tudo igual. A segunda lição importantíssima que aprendemos lá foi a lição do sacrifício e da força. A parte antiga da cidade de Tel Aviv, que é a cidade de Jaffa, é uma cidade muito antiga, inclusive dos tempos bíblicos, existe hoje um monumento que tem ele é semelhante a uma goleira, esse monumento que está aparecendo aí na tela para você. E este monumento, ele traz ali vários momentos da história de Israel, por exemplo, como o sacrifício de Isaac e a tomada de Jericó, para representar a força, a fé, o sacrifício que esse povo teve que fazer. E aí na próxima tela, na próxima imagem que você está vendo agora, nós estamos vendo a praia de Tel Aviv no ano de 1909. Sabe o que está acontecendo aí neste momento, neste evento aí? Aquela pessoa que está mais ao fundo, eles estão sorteando as terras desta cidade, daquela praia, que não era uma cidade, era uma praia. E eles estão ali sorteando para saber quem ficaria com as terras de frente para o mar, quem ficaria com as terras mais para trás. E era totalmente deste jeito, era areia pura, não tinha nenhum tipo de construção, de edificação, nem nada. Isso foi em 1909. Hoje nós estamos em 2023. E esta praia que você está vendo aí na tela se transformou nessa imagem. Hoje, uma metrópole maravilhosa, pujante, forte, com grande tecnologia, que é Tel Aviv. Em pouco mais de 110 anos de idade, de 110 anos de existência, Tel Aviv se transformou neste grande polo, da tecnologia do mundo. Olha que coisa maravilhosa que foi construída em pouquíssimo tempo, Se a gente for pensar, 110 anos na história da humanidade, isso é pouquíssimo tempo. E eles construíram tudo isso em tão pouco tempo. A terceira lição que a gente pega, que a gente traz, que eu acho que é a maior, talvez, lição e mais fácil lição que a gente traz de Israel, é obviamente a fé. A fé deles está a todo momento. Eles têm vários momentos de cultos religiosos,
né? Claro que obviamente não é toda a população, mas eles têm a cultura de ter a fé. A fé deles é muito forte. A ligação, sobretudo de Jerusalém, né, dos moradores de Jerusalém, que eles têm com o Shabat, que é o sábado, o dia de descanso, eles têm e eles comemoram, é um dia gostoso, né, o momento que eles vão celebrar a chegada do Shabat em frente ao Muro das Lamentações, ou ao Muro Ocidental, né, como é o nome mais correto. O Muro das Lamentações é como ficou conhecido, mas como parede ocidental é o local, né, a palavra mais correta para dizer daquele lugar. Eles vão com alegria, cantando, é um momento de conexão com Deus, é um momento de se desconectar das coisas do mundo e se conectar única e exclusivamente com Deus. Aquele momento, quando eu estive lá, foi um momento maravilhoso. Essa foto que você está vendo aí agora foi o momento em que eu estive lá na noite de sexta-feira, que, né, nos tempos bíblicos, os dias eles duravam do pôr do sol de um dia ao pôr do sol de outro, então já se considera sábado na noite de sexta-feira, e eu estive lá naquele lugar e fiquei ali mais ou menos umas 3 horas sentado com a minha Bíblia, contemplando, lembrando de todas as histórias que aconteceram ali naquele local, né? Muito próximo, essa parede que você está vendo aí na minha frente, é a parede externa do que era o antigo templo de Israel, o antigo templo de Jerusalém, o templo que Salomão construiu, que depois foi destruído, foi reconstruído por Esdras e Neemias, foi destruído novamente e aí foi reconstruído por Herodes, que é o templo, né, o templo de Herodes, é o templo que Jesus veio a conhecer. E inclusive existem pedras originais, né, degraus, no outro lado ali dessa foto, existem degraus originais da época de Cristo. Jesus pisou lá naquele local. Então a ligação de fé dos israelenses com a terra e com a fé com Deus é algo maravilhoso, muito incrível mesmo. A vista panorâmica de cima do Monte das Oliveiras, a vista panorâmica da cidade velha de Jerusalém, onde você vê ali o Domo da Rocha, você vê vários locais importantíssimos para as religiões, é maravilhoso. A partir disso, nós já entramos na quarta lição que eu trago para você nesse vídeo. A quarta lição que eu trago para você nesse vídeo é o respeito à diversidade religiosa. Cada um deles tem a sua religiosidade, a sua religião, mas eles não abrem mão dessa religião e ao mesmo tempo eles se respeitam. Tanto é que você vê nesse vídeo aí a importância dessa questão deles terem esse respeito. Porque você vê, primeiramente, uma igreja católica, ao lado, quase em frente da igreja católica, você vê uma mesquita e ao fundo está uma sinagoga. Então são cristãos, muçulmanos e judeus convivendo em harmonia, apesar com respeito, apesar de eles não compartilharem de forma nenhuma dentro das suas culturas, dentro da sua religião, da forma de cultuar Deus, mas eles se respeitam e tem ali uma certa harmonia entre eles, né? Inclusive é um local que muitas pessoas me perguntaram na época, né? Gregory, você não ficou com medo de estar lá? É um dos lugares mais seguros para você estar no mundo, tá? Por quê? É um local onde sempre existe polícia na rua, exército, né? Existem militares que andam pelas ruas, então, e aí a gente aprendeu um pouco lá, existe questão de serviço secreto, que ele está sempre vigiando as coisas para evitar grandes catástrofes. Então, assim, é um lugar extremamente seguro, tanto que na minha volta do Muro das Lamentações para o hotel, isso era mais ou menos 1h da manhã, e eu voltei com tranquilidade, a pé, muito tranquilamente. E aí, né, e a outra coisa importante sobre essa questão da diversidade religiosa é o fato de que dentro da cidade velha de Jerusalém existem 4 bairros. É o bairro muçulmano, o bairro cristão, o bairro judeu e o bairro armênio. E você consegue identificar conforme você vai andando. Você vai estar ali, né, andando dentro do bairro judeu da cidade, está ali andando ali, aí tem toda aquela questão do respeito ali, de algumas tradições judaicas. De um determinado passo para frente, você começa a enxergar cruzes, você começa a enxergar outro tipo de decoração, você já sabe que cruz tem a ver com o cristianismo. Então você já sabe que você já está no bairro cristão.
E aí você vai andando, daqui a um pouquinho você já vê outro tipo de ornamentação, de decoração, de forma de casas e tudo mais. Você já sabe que você já está entrando no bairro muçulmano. É incrível, mas a forma como eles se respeitam também é formidável e é uma lição que a gente deveria aplicar no nosso mundo. Ter princípios fortes, mas acima de tudo, respeitar. E a última lição, e também extremamente importante, que a gente vê em todas as áreas, e gente, eu fui em vários lugares diferentes dentro de Israel, em várias cidades, andamos de ônibus por vários locais, e é a forma como eles têm o amor pela terra. O amor que eles têm pela terra é maravilhoso. Eu nunca tinha visto tamanho amor. A bandeira de Israel está em todos os lugares. Nos carros, nas esquinas, nos postes de iluminação, em todo lugar eles têm essa identificação fortíssima com a terra. Isso foi alguma coisa que me impactou de forma extremamente positiva. Voltei de lá com uma forma muito diferente de pensar sobre este assunto. E não é simplesmente um patriotismo, um nacionalismo. Não é isso. Eles têm amor pela terra porque eles sabem, eles conhecem a sua história. E eles sabem quanto foi difícil passar quase 2000 anos longe da sua terra, sem poder pisar na sua terra. Aí você pode me dizer, mas Gregory, as pessoas que estão ali morando hoje não são as pessoas que foram expulsas da terra há 2000 anos atrás. Mas aí é que está a identificação com a sua cultura, com a sua terra e com os seus antepassados. Um judeu que nasce fora de Israel, ele jamais vai dizer, por exemplo, se ele nascer no Brasil, ele jamais vai dizer para você que ele é um brasileiro. Ele vai dizer sim que ele é um judeu brasileiro. Por quê? Porque eles têm essa identificação fortíssima com a terra. E isto é admirável. Essa imagem que você está vendo aí é uma imagem de uma bandeira na fortaleza de Massada, que em um outro vídeo eu vou gravar em específico sobre essa fortaleza que tem uma grande história por trás dela, mas só para mostrar uma pequena parte de que, e mesmo em meio ao deserto, está lá uma bandeira de Israel para eles mostrarem o quão forte é essa identificação deles com a terra, com tudo o que a nação de Israel é para eles e para o mundo e para a história deste mundo. Essas foram as 5 lições principais que eu aprendi na minha viagem a Israel. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, mais uma vez eu lhe digo, comente aqui embaixo, traga suas dúvidas, seus comentários. Obviamente, se quiser discordar também, desde que seja de maneira respeitosa, pode fazê-lo. Mas compartilhe este vídeo, curta e me siga aqui no canal. Se inscreva aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Vamos lá!